Bom, começando pela questão 1, foi solicitado que tirássemos dessa tabela uma variável numérica contínua, uma variável categórica binária, uma variável categórica ordinal e uma variável mista. Como variável numérica contínua, eu escolhi peso, porque peso é uma variável que admite qualquer valor entre um valor máximo e um valor mínimo. Não precisa ser um número inteiro. Então, por exemplo, um indivíduo pode ter 64 quilos, 64,5, 64,52, 64,523, 65 quilos. Então, qualquer valor dentro de um valor máximo e um valor mínimo é admitido na contagem. Como variável categórica binária, eu escolhi esplenectomia, porque a resposta é sim ou não para isso, ou o paciente foi esplenectomizado ou ele não foi esplenectomizado. Como variável categórica ordinal, eu escolhi LIC, porque a gente vê que eles fazem uma categorização dentro dessa variável, né? Admitindo faixas de valores diferentes para cada uma, e essas faixas de valores seguem uma ordem, né? Então, concentrações menor que 7,7 miligramas por grama, entre 7 e 15 miligramas por grama, e depois 15 miligramas por grama, a gente vê que tem uma sequência, né? Entre essas faixas de valores, por isso que se enquadra, o LIC se enquadra em variável categórica ordinal. E como variável mista, dentro dessa tabela, nós não temos nenhum exemplo, porque a variável mista é uma variável que ela exige uma parte binária e uma parte temporal, né, contínua. Então, o tempo necessário para que determinado evento ocorra. Dentro dessa tabela, a gente não tem nenhum exemplo disso. Geralmente, variável mista a gente usa quando vai fazer análise de sobrevida, né? A sobrevida é uma variável mista, mas nessa tabela 1 a gente não tem nenhuma variável mista. Na questão 2, foi pedido que nós analisássemos os gráficos da figura 2, que eu dividi nesses dois slides, e depois, figura 3, e comparássemos a forma como os dados foram analisados na figura 2 foi através de curvas de Kaplan-Meier, né, que são gráficos de sobrevida, e aí foram analisadas várias variáveis e como elas interferem na sobrevida dos personagens da série Game of Thrones. Quando a gente olha para sexo, a gente pode perceber que o sexo feminino acaba tendo maior sobrevida do que o sexo masculino ao longo do tempo na série. Quando a gente olha status social, a gente vê que os mais abastados, eles têm uma sobrevida maior, apesar de que em determinado momento ali no finalzinho do tempo, em horas de série, a gente vê que o jogo muda, o jogo vira, aliás. E quando a gente compara aqueles que fizeram mudança de aliança com os que não fizeram mudança de aliança, a gente vê que aqueles que mudaram de lado ali em algum momento da série acabam tendo uma sobrevida maior do que os que não fizeram mudança de aliança. E aqueles que têm um protagonismo médio acabam tendo uma sobrevida muito baixa. Então, a probabilidade de sobreviver, de se estar vivo, principalmente no começo da série, cai muito rápido. Mas quando a gente vê aqueles que têm um protagonismo baixo ou alto, os de protagonismo baixo, eles acabam comparando com os de protagonismo maior, tendo uma sobrevida menor no começo da série, mas depois isso muda e os de protagonismo maior acabam tendo menor chance de viver conforme o tempo vai passando. Agora, nós temos aqui um forest plot que utiliza a hazard ratio, que é uma medida de associação utilizada quando se analisa sobrevida.
tirada de um Multivariable Cox Proportional Hazard Regression Model, que é uma regressão, uma análise de regressão múltipla utilizada na análise de sobrevida, quando se busca entender o papel de variáveis independentes que agem multiplicativamente sobre determinado desfecho ou determinada ocorrência, no caso, morte. E aí vamos para o gráfico, ver o que isso significa. Dentro de cada variável, foram comparados, né, para ver se o sexo interfere, o sexo feminino acaba sendo protetor na análise de sobrevida, só que, na verdade, como a gente vê que o intervalo de confiança cruza a linha 1, né, que é de efeito nulo, a gente não pode dizer que o sexo feminino é protetor na análise de sobrevida. Mesma coisa para status social, porque o intervalo de confiança também passa pela linha 1, considerando, né, fazendo essa comparação, sempre comparando os menos abastados com os mais abastados. A gente não pode dizer que há diferença na análise de sobrevida. Com relação à mudança de aliança, a gente vê sim que realmente a mudança de aliança é um fator protetor na análise de sobrevida. E com relação ao protagonismo na série, a gente vê que os de maior e médio protagonismo acabam sendo fator de risco para a morte, quando comparados com os que têm um protagonismo menor. Os de protagonismo médio acabam tendo um risco, aliás, uma chance, melhor dizendo, maior de morte, ainda mais do que os de alto protagonismo. Agora, para a questão 3, foi pedido que nós fizéssemos uma análise deste gráfico, e eu vou falar um pouquinho, então, sobre esses diferentes grupos que estão sendo analisados. A gente vê aqui que é um gráfico que vê a contagem de plaquetas em diferentes grupos de mulheres, as não grávidas, as grávidas do primeiro trimestre e as puérperas. A gente vê que são gráficos de curva de distribuição normal de frequência, então são curvas gaussianas, a média e a mediana coincidem. A gente também pode dizer que a gente acaba analisando a média como a medida de tendência central, justamente por ser uma curva de distribuição normal, e, portanto, quando a gente for comparar os grupos, a gente vê que a média não difere tanto de um grupo para o outro. O desvio padrão acaba sendo maior nas não grávidas, menor nas do primeiro trimestre. E a contagem de plaquetas, a gente pode dizer que vai diminuindo, né, no grupo das não grávidas até as puerpérias. Nas não grávidas, a contagem de plaquetas é maior, a média da contagem de plaquetas é maior. Nas grávidas do primeiro trimestre, a contagem de plaquetas já diminui. E nas puérperas que não tiveram complicações no parto, essa contagem de plaquetas diminui mais ainda.